Estamos começando mais um Leme Notícias. Confira as principais informações desta edição. Incubadora de empresas de Leme abriga novos segmentos. Oposição cobra reajuste do salário mínimo. Líderes do governo querem a redução da jornada de trabalho. Saiba por que a tuberculose é uma preocupação mundial. Grevistas do INSS perderão os dias parados. Lula recebe prêmio no Rio de Janeiro. E no estúdio, o ex-prefeito Luizinho Marque fala sobre política. Quarta-feira, 24 de março, Dia Nacional de Combate à Tuberculose. Estas e outras notícias você acompanha em instantes. Não saia daí. A incubadora de empresas de Leme recebe propostas diariamente de empreendedores querendo se instalar no local. Uma das primeiras empresas incubadas já ganhou força e está expandindo cada vez mais seus negócios. A incubadora de empresas de Leme funciona há pouco mais de um ano. Ela se mantém graças a uma parceria entre a Prefeitura do município, o Sebrae e a Fundação Parquitec. A incubadora é um sonho antigo, ela nasceu antes do prefeito tomar posse, né? Que foi uma reunião que nós fizemos com o diretor da IPTV e o professor Silvio Rosa em São Carlos. Isso era novembro de 2000, né? E de lá para cá a burocracia é sempre muito difícil, né? Então viemos lutando pela implantação. E também para formar essa nova cultura que o empreendedor espera muito auxílio do governo. E nós não temos esse auxílio, a prefeitura não é um banco de investimentos, né? Bom, a incubadora tem um papel essencial para o desenvolvimento do município, porque a incubadora ela vai gerar novas empresas, dessa forma vai gerar o futuro emprego e, por consequência, o desenvolvimento do município. Essa é uma ideia de uma pessoa empreendedora que idealizou a incubadora, que é o prefeito municipal, e nós estamos agora captando os empreendedores lemenses, para que o nosso município alcance aquele grau de desenvolvimento necessário. A Prefeitura oferece todo o espaço para a empresa incubada e o Sebrae oferece a assessoria para ensinar o empreendedor a capitalizar sua ideia e ter sucesso com seu novo negócio. A incubadora não é uma geradora de empregos, ela é uma geradora de empresas, né? Então, e permite que a empresa se desenvolva num espaço de tempo até 2 anos e depois saia para voar com as suas próprias asas, né? Então, nesse aspecto, nós não sabemos o que pode vir, nós não sabemos quais são as ideias dos lemenses que estão aí para se transformar em negócios, né? Hoje a incubadora de empresas, ela cuida de 5 novos empresários, né? Nós temos 4 incubados e uma empresa graduada, ela já cresceu, já ficou na incubadora e não está mais aqui, né, fisicamente. Mas mesmo assim a IEL cuida dela ainda, né? A parte de capacitação e treinamento do empresário. Como é que são os cursos e treinamentos? Nós contratamos consultorias e esses cursos, né, através de cotação de preços, porque a IEL ela é mantida pela Prefeitura, o Sebrae e a Fundação Parquitec. Então nós podemos contratar empresas ou pessoas, advogados, dependendo a consultoria que for, e eles fazem esse treinamento aqui mesmo na incubadora. E inclusive, de acordo com o nosso convênio, eles têm que passar por esses treinamentos. Sérgio tem uma empresa incubada que fabrica artigos de moda íntima. Para ele, essa oportunidade é a realização de um sonho. Nós estamos aqui na incubadora com a L. Jorge Confecções Limitada, que vai trabalhar com o selo Amazon Moda Íntima, né, que é uma empresa de confecções no segmento de lingeries, né, pijamas e a parte de cuecas também, né, toda a parte íntima masculina e feminina. Por que você procurou a incubadora? Bom, a incubadora ela foi uma oportunidade de colocar em prática um sonho, né, que é elaborar uma empresa. E nós não tínhamos assim muita oportunidade
com esse convênio que houve entre o Parktec de São Carlos, a Prefeitura de Leme e a própria incubadora nascendo aqui em Leme, então nós vimos a possibilidade de fazermos, né, esse sonho virar realidade com um baixo investimento e com a oportunidade de pequenos empréstimos e linhas de crédito oferecidas pela própria Prefeitura e o Banco do Povo, enfim. Para Sérgio, a parte mais trabalhosa do processo foi montar o plano de negócios. Nós tivemos que passar por um processo de seleção, depois um plano de negócio, que é a parte mais burocrática de implantar uma empresa aqui. E esse plano de negócio ele tem todo um suporte pela própria incubadora, né, pela gerência da Anitta, que é a gerente aqui da incubadora. Então não teve assim grandes dificuldades. Todos os dias, a incubadora recebe a visita de pessoas interessadas em montar um negócio. 5 pessoas estão aguardando a aprovação para iniciar suas empresas. Sim, eu estou aqui das 7 da manhã às 5 da tarde. O meu telefone é 19-3572-2355 e a gente está aqui para passar informações, orientações, né? A pessoa tem uma ideia e quer, como que eu faço para montar a minha empresa? Vem para cá, conversa, sem compromisso, né? Inclusive a gente até ajuda no levantamento de custos, né? Então a pessoa, ela quer montar alguma coisa, mas ela não sabe quanto vai custar. Então a gente vai procurar parceiros, né? Para tentar diminuir esse custo e achar esse investidor ou esse financiamento para ele começar a empresa dele. Está aí a incubadora crescendo cada vez mais. Só para ilustrar, Araras, a incubadora de Araras foi inaugurada recentemente, semana passada, se eu não estou enganado. Quer dizer, nós já estamos bem adiantados e as pessoas que lá se instalaram tecem os maiores elogios a esse empreendimento. Realmente, inclusive, incubadora já é um sonho que vem de há muito tempo. E, inclusive, o ex-vereador, o Sebastião Donizete Bazon, ele, por várias vezes, ele fez contato com a administração para que houvesse um desenvolvimento já há muito tempo a respeito das incubadoras. Mas, graças a Sérgio Bernardo Macarenco, nós conseguimos sair à frente, desta vez, de Araras. Agora, nós notamos, Eduardo, que parceria é o que realmente dá certo. É o que dá certo. Sebrae, Prefeitura... Parktec. Então, e Banco do Povo também, que o Banco do Povo está ali para poder ajudar, inclusive, no início desse pessoal que quer realizar o sonho de uma indústria, de uma firma. Então, está de parabéns realmente o pessoal todo e nós vimos que parceria e boa vontade funcionam. Ontem, por volta das 6 da tarde, foi registrado um acidente de trânsito com vítima. O fato aconteceu no cruzamento da Avenida Hermínio Ometo com a Rua Rita de Cássia de Souza, no Santa Paula. Tiago Matheus Martins, técnico em informática, 23 anos, estava trafegando com sua moto pela Avenida Hermínio Ometo quando um ônibus, dirigido pelo motorista Clair de Jesus Euflazino, de 41 anos, cruzou sua preferencial. Tiago não conseguiu desviar e colidiu com o ônibus. Clair de Jesus estava no sentido centro-bairro, mas não viu o motociclista porque um outro veículo atrapalhou sua visão. A moto ficou danificada, a vítima teve ferimentos leves, foi medicada e liberada. Veículo localizado ontem em meio ao milharal. O Fiat Uno, ano 95, foi localizado pela Polícia Militar depois de ter recebido uma denúncia anônima. A guarnição avistou o veículo em meio ao milharal do sítio Palmeiras, próximo à Cerâmica Zago. O Uno tinha placas de Porto Ferreira, mas havia sido furtado aqui na cidade e abandonado no local com o para-brisa quebrado, lateral da porta direita amassada e sem o som. Líderes do governo na Câmara dos Deputados iniciaram nesta semana uma movimentação para tentar aprovar ainda neste ano, no Congresso, a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. A ideia é do presidente da Casa, João Paulo Cunha, que é do PT de São Paulo, e tem como objetivo apresentar à população uma medida de impacto em prol da geração de empregos. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, que é o deputado Armando Monteiro, afirmou ser totalmente contra e deixou isso bem claro nas discussões do Fórum Nacional do Trabalho.
O que você acha, Rosinho, dessa redução da jornada? Eu acho que o João Paulo Cunha, o presidente da Câmara, ele está visando, inclusive, um modo de se evitar que sejam criadas dispensas junto aos empregados, junto às empresas. Porque do modo que vão caminhando as coisas, a tendência não é aumentar o número de empregos, e sim aumentar o número de desempregados, devido à situação que os empresários atravessam. Então, eu acho que é uma medida até certo ponto viável, porque com isso, naturalmente, se evita de ser dispensados muitos funcionários. No próximo bloco você confere. Hoje é o Dia Mundial contra a Tuberculose. O Leme Notícias volta em instantes. A cada segundo, uma pessoa é infectada pela tuberculose no mundo. Hoje é o Dia Mundial de Combate a essa doença, que só este ano já contaminou 14 pessoas aqui em Leme. A tuberculose é uma doença que tem cura se for tratada. A Organização Mundial de Saúde estima que apenas 70% dos casos são notificados. Eu converso agora com o Dr. Adilson de Maria. Doutor, como é que estão os controles, o controle aí da tuberculose em Leme? Bom, a gente tem um programa de controle da tuberculose em Leme que vem funcionando muito bem, né? Hoje em dia nós temos 14 casos novos nesse ano, de 2004. E o ano de 2003 nós tivemos 38 casos de tuberculose tratados. No momento a gente tem 42 casos em tratamento que se juntam a casos do ano passado com esses novos casos deste ano. Então esse é o panorama assim, mais atual para te dizer. Mas o programa funciona bem, a medicação é toda gratuita, o paciente retira aqui no posto mensalmente, não tem custo nenhum. E a gente faz um acompanhamento que é, via de regra, de 6 meses. Um ou outro caso, quando associado a alguma outra doença, principalmente o HIV ou um outro tipo de tuberculose que não é pulmonar, esse acompanhamento, esse tratamento pode evoluir para 9 meses ou até 1 ano. Quem são os principais infectados pela doença? Hoje a gente tem aí com a questão da AIDS um maior número de casos entre os portadores do vírus, tá? Mas há um grande aumento da população normal, entre aspas, né? Pessoas bem nutridas, um bom emprego, um nível socioeconômico normal ou alto e que vem adquirindo a tuberculose também. Então, se falar que é apenas as pessoas com um nível socioeconômico baixo também já não é verdade hoje em dia. E nessa época do ano, os casos de tuberculose costumam aumentar ou não? A gente não tem visto isso na nossa região. Tem um número constante de casos aparecendo em qualquer época do ano. Não tem mais aquela sazonalidade que existia antes. Quais são os sintomas, então, da tuberculose? O principal sintoma é a tosse persistente. Aquela tosse chata que não melhora com remédio há mais de 3 ou 4 semanas, já dá para desconfiar de uma tuberculose. Existe uma eliminação de catarro que não é tão frequente, podendo eliminar até estrias de sangue ou sangue vivo, perda de peso, uma febre geralmente noturna, uma febre baixa e bastante suor, que a pessoa relata suar bastante à noite. Mas o principal ainda é a tosse. Como é que é a prevenção ou os cuidados aí que a pessoa tem que ter para não contrair essa doença? Eu acho que a prevenção esbarra pela alimentação adequada, não beber, não fumar, então a higiene pessoal e da casa, isso é sempre válido. Mas mesmo assim você vê casos hoje que a pessoa é bem nutrida, tem uma boa higiene e ainda assim adquire. Então vai de uma baixa resistência imunológica, uma série de fatores. E existe algum trabalho específico para o combate da tuberculose em Leme? O combate, na verdade, é o programa de tuberculose. Então, a gente tem aqui um trabalho de busca ativa de novos casos e de acompanhamento. Por exemplo, se um paciente em tratamento vier a faltar, a gente vai atrás dele. Então, a gente tem esse controle e esse programa tem funcionado. Não temos nenhuma falha de tratamento, a não ser que o paciente suma da cidade, a gente não encontre mais, ele abandona o tratamento, já houve casos. Mas, via de regra, tem funcionado. Obrigada, doutor. Mariana Facioli para o Leme Notícias.
tuberculose, pneumonia, são coisas que a gente imagina que não, né? Mas tá aí, ó. Eu pensei que a tuberculose já havia sido erradicada há muito tempo. O caso do amarelão, nunca se viu, nunca mais ninguém falar em amarelão e tuberculose. Você lembra disso? Inclusive tem as pessoas, principalmente mulheres gestantes, com amarelão, elas não podem ver tijolos, né? Principalmente vermelhinhos, quer comer tijolo, barro. É uma coisa impressionante. Agora, é assustador, inclusive, o quadro que se apresenta de tuberculosos em Leme. Pelo que tem 2 casos em tratamento. Nós estamos aqui em abril, março, abril, nós já temos 14 casos de pessoas em Leme com tuberculose. Agora, o problema de tosse é um problema que, geralmente, as pessoas que estão com tosse, eles tomam chá, nem xarope mais vão devido ao preço do medicamento estar muito alto. E eles não levam em consideração que apenas uma tosse possa ser já um início de uma tuberculose. Então seria preciso que a Secretaria da Saúde fizesse realmente uma campanha mostrando o perigo que corre as pessoas, principalmente quando já tem um início de tosse, que devam procurar os médicos, não só ficarem tomando chazinho com melhoral. Não bastasse o governo estar sob pressão de diversas categorias do funcionalismo público por aumento de salários, a oposição prepara para os próximos dias uma nova queda de braço com o Palácio do Planalto. Desta vez, em torno do valor do novo salário mínimo. Ontem, o PSDB pediu urgência para o projeto do deputado Alberto Goldman, do PSDB de São Paulo, que eleva o valor atual de R$ 240 para R$ 300 a partir de 1º de abril. Na prática, o presidente Lula teria apenas 7 dias para bater o martelo sobre o salário mínimo, mas esbarra em 2 problemas: a falta de recursos e as exigências de sua própria base no Congresso, que pede a elevação para, no mínimo, R$ 280. Sinuca de bico. Sinuca de bico. É aquilo que nós já comentamos, que hoje o governo Lula é vidraça. E o PSDB parece que faz de propósito, né? Querendo já ter essa queda de braço com o governo quando exige R$ 300 para o salário mínimo. É muito para quem paga e é pouco para quem recebe. Essa é a realidade. Nós sabemos que é praticamente impossível viver com um salário mínimo de 300, que virá 280 ou 240, como é hoje. Mas eu acredito que, no final das contas, vai prevalecer a vontade da bancada do presidente da República e vai permanecer nos R$ 280. Não vai importar que o PSDB bata direto com o seu presidente. Vai prevalecer a sua vontade. Está terminando hoje o prazo dado pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que os laboratórios encaminhem novos projetos de bulas de remédio com as regras estabelecidas pelo órgão em junho do ano passado. A nova legislação prevê letras maiores e o uso de linguagem mais simples no item que relaciona as informações ao paciente. As bulas passarão por uma análise. Os pesquisadores analisaram bulas de 25 medicamentos, entre genéricos e remédios convencionais. O estudo constatou que 18 bulas foram impressas com letras muito pequenas. Outras 4 foram grafadas em letra azul, o que não é permitido. Quer dizer, se alguém conseguir ler uma bula de remédio, principalmente as pessoas de idade, precisa ganhar um Oscar, né? Mas não é só a bula, não. As receitas aviadas por médicos... Já começa dali, né? É uma loucura total. Eu fui um dos que já solicitei diretamente ao secretário da Saúde, enviei documentos, solicitei pessoalmente, para que os médicos da rede municipal, pelo menos os médicos da rede municipal, que são coordenados pelo secretário da Saúde, quando fosse aviar uma receita, ou fizessem pelo menos a máquina ou letra de forma para que o cidadão que vai fornecer o remédio, ele possa ler com clareza. E as pessoas também que terão essa receita na mão poderão confirmar o remédio com o que vem pedido na receita. Agora, as bulas, então, é um crime da mala.
Eu, usando um tremendo de um óculos forte, não consigo ler bula nenhuma. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Ninguém consegue entender. E além do que, existe algum medicamento que vem com bulas que mais parece um folheto, um livro, com explicações que não são necessárias. O mais necessário seria aquelas precauções, o modo, a orientação para se tomar esse remédio, e com letras maiores para que toda pessoa pudesse ler realmente. E para que serve também? Para que serve? Então, é um drama que eu não acredito que vá se resolver facilmente, não. E junto com as bulas, as receitas que são enviadas pelos senhores médicos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, o prêmio Faz Diferença, uma homenagem do jornal O Globo a personalidades que se destacaram no ano de 2003. O presidente foi o homenageado na categoria País, pelo desempenho da economia, pelas vitórias políticas, pelos avanços sociais, com a criação do Fome Zero e do Bolsa Família, pelo trabalho em prol da integração da América do Sul, além das alianças com países em desenvolvimento. Você acredita nisso aí? Se não fosse o jornal O Globo, não dá para acreditar. Eu estou achando que o jornal O Globo, acho que ele se equivocou com a pessoa que foi homenageada com esse prêmio. Apesar que esse prêmio, eu não sei se você sabe, existem firmas especializadas que saem à cata de empresários, de firmas, cobram um determinado valor para que essa firma ou esse empresário seja homenageado com um diploma. O melhor. O melhor balconista, o melhor vendedor de macarrão, enfim. Tem um preço. É aquilo também que acontece com muitas pessoas que têm o título de comendador. É um título comprado. Agora, vem homenagear o nosso presidente com um prêmio Faz Diferença, aonde destaca ele pelas vitórias políticas, e não vi nenhuma vitória até hoje. Pelo desempenho na economia, está um fiasco a economia. Um fiasco. Todos os comentaristas, todos os técnicos em economia, pichando o nosso ministro. Aí vem, por causa da criação da Fome Zero, até agora... Continua com fome. Todo mundo com fome. Eu estou achando que esse é mais um daqueles prêmios comprados. Eu não sei o quanto custou para o senhor presidente da República. Um grupo de adolescentes de Campinas está se apresentando todos os dias no Anfiteatro Municipal de Leme com uma peça de teatro que aborda o tema DST-AIDS. A iniciativa surgiu de uma constatação na 3ª Conferência Municipal de Saúde de Leme, onde os eixos de saúde, educação e assistência social foram unânimes em referendar a necessidade de realização de ações de prevenção a DST, que são as doenças sexualmente transmitíveis, o HIV e a AIDS junto à população. Tome uma atitude é uma campanha voltada para a população adolescente de Leme. Eu converso agora com a Heloísa, que foi quem trouxe esse espetáculo para o município. Heloísa, como é que surgiu essa iniciativa? Bom, eu trabalhei em Campinas, na CADEC, por isso eu conheci o trabalho deles. Em 2004 eu realizei um trabalho na Prefeitura Municipal de Campinas, realizando com adolescentes um trabalho de prevenção a DST-AIDS pela CADEC. Então, para eu contar um pouquinho, a CADEC, a sigla significa Ação Artística para Desenvolvimento Comunitário. Os trabalhos realizados são sempre com técnicas teatrais baseadas no Teatro do Oprimido, que depois o Félix acho que vai ter oportunidade de estar contando para vocês um pouco melhor sobre isso. Então, por meio desse trabalho que eu realizei em Campinas, e tendo participado em dezembro do ano passado na 3ª Conferência Nacional aqui, Municipal de Saúde, é que surgiu como prioridade uma ação para crianças e adolescentes, específico de prevenção à gravidez, a DST e AIDS. E eu achei interessante, como já participei desse trabalho, o Leme também já conhecia esse trabalho, porque a gente realizou aqui pela CADEC um trabalho com professores, no ano de 2002. Então, eu
procurei, né, pelo prefeito, Dr. Geraldo Macarenco. Ele aceitou esse trabalho e a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Educação também nos deu total apoio, se interessaram pelo projeto e abriram as portas para que isso pudesse estar sendo realizado aqui. Como é que foi a aceitação do público? Bom, os adolescentes adoram, né? Até eles comentam que é muito mais interessante essa intervenção, essas técnicas teatrais, porque eles se divertem, eles prestam mais atenção, que isso é muito mais interessante do que se fosse simplesmente palestras. A gente pode escutar isso de adolescentes, inclusive também de pessoas adultas que participaram aqui. E como vocês vão ter a oportunidade de ver também, as técnicas teatrais, o teatro do oprimido, não é simplesmente um teatro que tem início, meio e fim. Ele tem um início, um meio, que existe um conflito e aí o público é convidado a fazer a intervenção. E eles têm se mobilizado, têm entrado em cena, com um pouquinho de vergonha a princípio, mas depois se soltam. Então, assim, eles têm gostado bastante e têm dado um resultado interessante. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para estar agradecendo ao prefeito, Dr. Geraldo Macarenco, à secretária da Educação, Giovana Espadoto Alves, e também ao secretário da Saúde, Dr. Carlos Alexandre, que com certeza abriram essas portas para que Leme tivesse esse projeto sendo realizado e que demonstra aí a necessidade, a sensibilidade da prefeitura em relação à prevenção de DST/AIDS aqui em Leme. Obrigada. Félix, qual o objetivo desse espetáculo? O objetivo desse espetáculo, principalmente, é diminuir a vulnerabilidade dos adolescentes perante as DST, HIV e AIDS, já que as estatísticas estão mostrando que essa é a faixa etária mais vulnerável a essas doenças, e nós acreditamos que pela vergonha, pelo medo, tem uma forma de estar ajudando eles a superarem esta fase de forma mais saudável. Como é que é a participação do público no meio do espetáculo? Bom, ela é fundamental e ela acontece de forma espontânea, porque são adolescentes falando com adolescentes. Portanto, há um espelhamento das situações e aí eles querem participar, eles querem trazer as opiniões deles, o que é fundamental para o aprendizado da forma que nós trabalhamos. É um espetáculo diferente a cada dia? Sim, um espetáculo diferente a cada dia, porque cada pessoa tem sua subjetividade, suas experiências de vidas diferenciadas. Isso faz com que o espetáculo se torne diferente a cada dia. Na verdade, a cada momento, porque nós temos 3 espetáculos às vezes por dia, então cada espetáculo é diferente do outro. E quem são os atores? Os atores são adolescentes que começaram com a gente, com a CADEC, há 3 anos atrás. São meninos de periferia de Campinas, de bairros com problemas de drogas, de alcoolismo, de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Então, eles decidiram falar sobre esses temas porque eles queriam, porque era importante para a vida deles. E daí nós simplesmente servimos como facilitadores desse processo de comunicação entre eles e a comunidade. Esse trabalho começou em Campinas, então? Começou em Campinas, em 4 bairros periféricos. Hoje em dia o grupo é formado por meninos de 2 bairros diferentes, que é o São Marco e o Vila Rica. Lidiane, como é que você se envolveu nesse trabalho? Bem, eu me envolvi por um projeto que o Félix, junto à CADEC, realizou nas escolas municipais de Campinas, e eu estava em uma das salas que ele dava oficina. Então nós resolvemos continuar com esse trabalho, que foi muito significativo para mim, eu acho que para todos. Então a gente resolveu continuar. Mostrando a realidade, porque o tema que a gente aborda no teatro não são discutidos na sociedade. Como é que estar no palco passando isso para pessoas da sua idade? Bem, para mim é bastante significativo, porque eu estou passando um conhecimento meu, uma coisa que eu sei e que eu sei que vai fazer bem para o próximo. Fernando, como é que você se envolveu nesse trabalho? Bom, eu me envolvi através de um projeto que o Félix fez nas escolas, e cujo eu estava numa sala que ele foi... A gente pensou que era uma palestra, uma coisa chata assim, mas não, foi completamente diferente. Ele começou a dar palestra perguntando o que a gente sabia, o que a gente não sabia, começou a interagir com a gente e escutar o que a gente tinha a falar e tudo. E como era só uma semana, ia terminar isso, a gente queria trabalhar mais com ele, que ele foi o primeiro adulto que nos escutou. Então ele falou assim que a única maneira de trabalhar com ele era através do teatro. A gente falou assim, tudo bem, então a gente vai continuar trabalhando com você a partir do teatro. Como é que está trabalhando esse tema em outra cidade, passando para pessoas da sua idade? É muito gratificante, porque uma conversa de adolescente para adolescente
adolescente, você entende melhor. Não fica aquela coisa de sempre uma palestra, um adulto fala e você fica escutando e não entende nada. Então, como está entre adolescentes, a gente perde o medo e se pergunta a dúvida, alguma outra coisa que tem medo de perguntar para uma pessoa mais velha. Como é que é a resposta do público? A resposta é muito boa, sempre a melhor possível, que eles gostam, porque é uma coisa jovem e eles começam a interagir junto e querer participar. Mais fácil de se explicar alguma coisa, né? Porque palestrante fala, o outro ouve, não se pergunta, né? Assim as pessoas se interagem, né? Essa técnica usada é interessantíssima. Agora, como é gostoso ter pessoas como a Heloísa Rocha, que se dispôs a ir até o seu prefeito municipal para conseguir desenvolver esse projeto. E que bom que existiu a parceria de prefeitura, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação e esse grupo que realmente consegue transmitir para os jovens, que é o mais importante, todos os perigos, toda essa situação com essas ações de prevenção DST, HIV, AIDS, é realmente muito importante. Então, o que nós temos que torcer é para que esse programa continue por muito tempo, porque todos os adolescentes, todos os jovens, principalmente até a 8ª série, devem assistir a essas apresentações. Tem que se estender às escolas, as professoras levarem alunos até ao teatro para que eles vejam o perigo que existe hoje num simples namoro. Então, parabéns a Heloísa, que teve essa iniciativa de procurar o senhor prefeito, e parabéns ao prefeito que aceitou a ideia, a sugestão de desenvolver esse projeto na cidade. Você vai ver daqui a pouco um papo com o ex-prefeito Luizinho Marque. Fique ligado, nós voltamos já já. A greve de advertência dos servidores do INSS de 48 horas pelo cumprimento do acordo firmado no ano passado com o governo pode ter consequências para os servidores. O INSS avisou que todos os que participarem da paralisação terão os salários descontados, ou então terão que fazer hora extra para compensar as horas paradas. De acordo com o INSS, apenas 5,09% dos servidores aderiram à greve. O estado com maior adesão ao movimento foi o Rio Grande do Sul. A massa de ar seco ganha força sobre a região sudeste e o dia fica ensolarado em São Paulo, sul de Minas e Triângulo Mineiro. No litoral paulista, apenas no início da noite o tempo fica fechado com chuva fraca. Confira aí a previsão para amanhã em Leme. A quinta-feira terá sol com algumas nuvens e a previsão de chuva é de apenas 10%. A temperatura fica entre a mínima de 13 e a máxima de 28 graus. Estamos a pouco mais de 6 meses das próximas eleições municipais e muita especulação já circula na imprensa e nas discussões de rua. Quem serão os candidatos, quem tem mais chance, quem vai se coligar com quem, enfim, essas indagações correm por todos os cantos da cidade. E na última semana, alguns jornais estamparam a figura do ex-prefeito Luiz Fernando Marque como provável concorrente ao cargo de prefeito. Será? Para saber, então, sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Luizinho Marque. Luiz, obrigado pela presença aqui, viu? É um prazer. É um prazer sempre também participar, sempre que convidado, nós fazemos o possível de estar presente. Eu citei aí os jornais, eu gostaria que você acompanhasse as imagens aí, apenas para confirmar o que nós estamos dizendo aí com relação... Nós tivemos o jornal
atual, que publicou essa roleta política aí com alguns outros concorrentes, a sua figura está ali, como nós podemos notar. Arma-se a roleta política, é o título do Jornal Atual da edição do dia 12. Depois nós tivemos também o Jornal Atual na semana seguinte, por ocasião da vinda do presidente da Assembleia, o Sidney Beraldo. Você ali, dobradinha à vista, será? Com o ex-prefeito Nilo Sérgio Pinto, todo sorridente, alegre, feliz, com o pessoal atrás ali, até que apoiando pelo ar ali. Depois nós tivemos também o outro semanário da cidade, que é o PMDB, deverá lançar candidato a prefeito. Esse eu acho mais correto, porque afinal de contas você faz parte do partido, e a volta do dinâmico, coisa que ninguém discute. O que esses jornais disseram de verdade, de mentira? Qual é a sua avaliação, Luiz? Bom, vamos ver. Primeiro essa última aí que você cita, o dinâmico aí, acharam esse termo não sei onde. Bom, primeiro bem, amanhã, quinta-feira, vai acontecer uma reunião do PMDB, é a segunda reunião que nós realizamos do diretório, e nós estamos mais ou menos unidos e trocamos umas ideias na primeira reunião que aconteceu, e já nessa segunda reunião, e deve ter a terceira também daqui 15 dias, nós estamos decidindo se nós lançamos um candidato a prefeito, se nós fazemos coligação ou se nós nem participamos das eleições. Em todo caso, nós estamos recebendo uma pressão muito grande do PMDB. Do presidente estadual do PMDB, na pessoa aí do Quercia, do Barbieri, para que a gente participe, que o PMDB tem um candidato próprio nas eleições municipais. Quanto ao Jornal Atual, naturalmente é uma matéria muito bem feita, a gente acompanhou também, e naturalmente dentro daqueles nomes que estão ali, naquela roletazinha ali, é que deve surgir talvez os candidatos, né? E no outro jornal, na outra reportagem, nós queremos deixar claro que eu recebi um convite do PSDB, fiquei muito feliz, porque foi um convite feito aqui em Leme, pelo pessoal aí, muito amigo, e também aprovado pelo Sidney Beraldo, porque existem umas coincidências. Nós estivemos várias vezes na Câmara Municipal de São Paulo, e quem está nos ajudando lá é o gabinete do Beraldo. Ele foi prefeito na mesma época que eu, nós tivemos uma amizade assim, que faz muitos anos, até ficou um pouco longe, nós ficamos longe um do outro, mas no que se refere aos nossos pedidos lá na Sabesp, vocês sabem que nós temos uma indústria que fornece quase que exclusivamente para a Sabesp. E ele nomeou lá, ou delegou poderes para um funcionário dele, que trabalha com ele na Câmara, que chama Júlio, que este é que nos acompanha na Sabesp. E como ele vinha a Leme, impossível não estar presente. Eu agradeço muito o pessoal do PSDB que me convidou. Eu usei da palavra lá, que me foi permitido, e eu fiz inclusive um elogio a ele, e dizendo para os amigos lá, os companheiros aí de Leme, de política, que o Beraldo é um nome que deve ser lembrado pelo partido em Leme, em razão que ele trabalha para Leme, sem nunca ter vindo de Leme, sem ter tido um voto em Leme, que é o caso nosso. Ele nos atende muito bem, e eu sou grato muito ao Beraldo e à equipe toda dele. Muito bem. Eu acho que aí nós resumimos. Agora o resto é um pouquinho de fofoca, né? Mas interiormente você está animado, pretende realmente disputar as próximas eleições, vai atender o apelo do Quercia? Qual é a sua... Bom, a nossa posição de momento aí é o seguinte: nós não somos candidatos, nós não temos pretensão nenhuma de voltar à política. Eu gostaria de continuar com o nome limpo, não queria correr esse risco aí de manchar uma imagem nossa que foi muito boa dos 10 anos que nós ficamos à frente da prefeitura. E eu falo isso porque eu hoje, acompanhando aí a política aí por cima, sem citar nomes, partidos, etc., a política vem sendo cercada de coisas meio turbulentas, nuvens escuras, e deixando o povo, o eleitor, numa dúvida, que ele nunca sabe o que ele vai fazer realmente. E no nosso tempo não aconteceu isso. Eu estou vendo falar de CPI agora, no meu tempo não se falou em CPI. O nosso relacionamento com a Câmara era bom, seco, forte e de compromisso. Hoje eu vejo parte aí dos vereadores negociando voto, negociando apoio. Para mim isso não serve. Isso é a razão que eu gostaria de ficar fora da política. Agora, é impossível uma pessoa que esteve há 10 anos à frente na prefeitura, que participou de tanta coisa importante da cidade,
morar aqui, ter suas empresas aqui, sua família aqui, amar essa cidade como nós amamos, dizer que nós não vamos participar. Por isso nós vamos, lógico. Se nós não formos como candidato, o que eu acho muito difícil, nós vamos ter o nosso candidato, nós vamos escolher um candidato. Isso não quer dizer que vai ser o candidato do meu partido ou não. Eu respeito o partido, eu acho que tem que ser respeitado. Apesar que aqui no Brasil se pula de partido todo dia, né? Não se conserva mais aquela... Não se conserva, mas eu acho que nós temos que pensar num candidato que realmente tenha credenciais para ocupar esse cargo, que realmente ame a nossa cidade, que seja um candidato bem intencionado e que ele possa realmente trazer aquilo que o povo de Leme tanto quer, né? Um pouco de paz política e pensar no progresso de Leme também. Nós não podemos ficar de braços cruzados, porque só aquele que não quer enxergar é que não vê que a nossa cidade vem ficando para trás. Isso você não tem dúvida nenhuma. Nós perdemos as grandes indústrias da nossa cidade. Lógico que não é culpa só da área municipal, é do Estado, da área federal, da situação econômica que é difícil. Faltou um pouco mais de empenho? Ficou, porque há 3, 4 anos atrás não tinha situação econômica difícil. Esses 2 anos que as coisas pioraram bastante. E se perderam as grandes empresas que deveriam lutar para elas ficarem. Ou feito algum acordo, isenções de impostos, não sei o quê, dar algumas vantagens para essas empresas que realmente ficassem em Leme. Então você veja que as grandes empresas de Leme, você pode citar meia dúzia aí, pararam e isso faz falta. Faz falta em questão de arrecadação, faz falta em emprego, faz falta em termos de coisa. Nós estamos acostumados, é muito comum você receber na sua firma um sujeito que vem aí com livro de ouro, que nós chamamos, antigamente vinha uma lista para você assinar, para tudo mais. As grandes firmas não tem mais, elas não assinam. Não assinam, não existe. E quem sofre isso? As entidades sociais. De todos os pontos aí. Então, realmente, grandes empresas faz falta numa cidade. Bastante falta. Pois não, o Luiz disse no início que quanto ao dinamismo, o Luiz sempre foi muito dinâmico, que nós que acompanhamos o Luizinho Mac na prefeitura, o Luizinho Mac a testa da sua empresa, o Luizinho Mac que saía em busca de recursos junto ao governo estadual, federal, isso eu acompanhei. Sempre foi muito bem relacionado com o governador do estado. Aliás, nós tivemos até a presença dele algumas vezes em Leme, onde nós estivemos juntos, até no Terraço do Chopp, me lembro muito bem. E Leme foi privilegiado quando o Luizinho foi prefeito da cidade. Agora, existe uma amizade muito grande, Luiz, entre você e o Dr. Geraldo Macarenco. Eu sei que, inclusive, ele comia na sua casa, dormia até com você. Não dormia comigo, não. Não dormia com você, mas na mesma casa. Existe alguma possibilidade de alguma união entre PMDB e o partido do Dr. Geraldo Macarenco, que se faça uma dobradinha? Bom, veja bem, primeira coisa, você falou, doutor, nós somos amigos, ele é até meu médico, de vez em quando eu telefono para ele, precisa de alguma coisa e tudo mais, nós falamos de tudo, menos de política. Eu respeito ele como médico, ele me respeita como empresário. Se ele precisa de alguma coisa, ele liga, pede algumas coisas aí para a prefeitura, a gente, dentro do possível, atende, porque é Leme que está pedindo, sem dúvida nenhuma. Agora, quanto ao PMDB, essa reunião de amanhã vai ser objeto de uma discussão também, vai ter um espaço para isso, vai se discutir isso, porque nós não sabemos o que vai fazer, né? Porque se fala em pesquisa isso ou aquilo. Pesquisa não pode existir quando não tem os candidatos certos e definidos, não é isso? Porque as pessoas ficam em dúvida na hora de escolher. Como a gente pergunta para aquele que é o pesquisador, mas o fulano é candidato? Ou posso votar no fulano ou só naqueles que você está pedindo? Então, veja bem, quem está em evidência, naturalmente, é o PT, é o Dr. Geraldo Macarenco, sempre que ele é o atual prefeito, não é isso? E outros que foram ex-prefeitos. Eu sou muito a favor que devia surgir um nome novo, 1 ou 2 nomes novos no meio desses 3, 4 que somos nós aqui. O único nome novo naquela roleta lá é do Wagner Antunes, né? Do Bagão. Mas sabe uma coisa que se comenta, Luiz? Se comenta aí, obviamente, nos salões de barbeiro, né? Na banca de revista, ou lá na própria esquina, lá da padaria, onde é chamada Boca Maldita, que é a intenção do governo Macarenco, aliás, do prefeito Macarenco,
pulverizar essa campanha, quer dizer, ele torce para que surjam nomes novos. É o caso do Vagão, seria o Seu Nome e Maria Olga, para engrossar essa roleta que saiu aí no Jornal Atual, ao invés de 4 ou 5 nomes, que saiam 10, porque daí ele teria mais chance de ser reeleito. Você acredita nisso? Bom, eu não acredito que possa ter mais do que 4 candidatos, hipótese alguma. Não tem para isso. Só se for um candidato bom, forte, que, como eu disse, que ele pode surgir com alguma força, com apoio popular, não é isso? Apoio de base, essas coisas, os jovens apoiando. Mas existe um candidato em Leme? Infelizmente não está surgindo. Eu não sei se você sabe, mas o doutor Francisco José Fernandes, o ex-superintendente da SAICIL, é um possível também diz que está com o bichinho coçando para sair também candidato a prefeito. Mas eu não posso acreditar que vai ter muitos candidatos, não. É difícil. Na hora você está dizendo. Mas você sabe acha que a campanha são campanhas caras, né, também. Sim. Você tem que olhar isso aí, saber quem está disposto a investir, não é isso? Pôr a mão no bolso. Pôr a mão no bolso, que são não dos outros. São poucos que põem a mão no bolso para a campanha, né? Então, o que tem é isso. Por exemplo, eu gastei na minha campanha, essa que eu fui derrotado pelo doutor Macarena, eu gastei bastante. Em hipótese alguma eu vou gastar mais isso. Em hipótese alguma, nem passa pela minha cabeça. Mas isso o deixou decepcionado com relação à população, à votação, aos seus eleitores? Bom, em termos sim, porque, vejam bem, sem procurar defeito nos outros, você tem que dar virtude na gente. Ué, qual foi a virtude da gente? Fiquei 10 anos. Eu fui honesto. Procurei daí. Estive longe de briga com vereadores. Nunca tive briga com vereador em 10 anos. Precisei alguém votar para mim, ou eu controlar, abafar alguma coisa. Eu nunca precisei abafar nada. Eu nunca fui à justiça. Eu nunca tive um processo contra mim. Você está entendendo? Uma série de coisas aí. Então o povo muitas vezes não olha essa parte. Nós tivemos obras importantes em Leme, fomos nós que fizemos. As obras importantes pararam de existir. E há bastante anos. Tem que reconhecer isso aí. Então quando você olha essas coisas, todo lugar você vai, puxa vida, foi o senhor que trouxe a faculdade, foi você que fez isso, foi aquilo. Você vê ainda recentemente, acho que eu posso aproveitar a parte dessa produtora, há 8 dias atrás, 10 dias atrás, eu fui patrono da turma de formandos da Faculdade de Direito aqui de Leme. A festa foi no ginásio, no Teatro de Araras. Uma festa maravilhosa. E eu não queria, e eu disse não, os alunos não. Eu falei, não sou mais político, não sou mais homem público, não, é por isso que o senhor foi convidado. É por isso que o senhor foi convidado. Se nós tivemos aí um estudo, analisamos com cuidado, todos os advogados recém-formados, nós estudamos bem quem que nós deveríamos convidar. Então eu acabei indo e foi uma alegria muito grande para mim as homenagens que eu recebi. Então essas coisas dignificam a gente e deixam a gente feliz, né? Sem pensar em política, lógico. Mas realmente você fica um pouco chateado porque nós estamos vivendo uma época, não sei se parece que Leme é pior nesse aspecto aí. O sujeito muda. Eu falava antes de começar essa entrevista aqui com o Orozimbo, e nós dizíamos o seguinte: você faz tudo para uma população, e parte dessa população muda seu voto na última hora. Isso não é time de futebol que você torce para um não cair, para outro subir. Isso não é brincadeira, isso é uma coisa séria. A responsabilidade que o senhor teria de ter o voto, mas é um voto irresponsável. Realmente. Um voto irresponsável, eles não capricham, eles não querem saber se o senhor fez alguma coisa para Leme, se não fez, coisa mais. Vai pela gracinha de última hora de alguém aí e ganha a eleição. E a gente não está disposto a pôr o nome aí para servir de chacota e nem ser humilhado por determinadas pessoas. Ô Luiz, você fez um comentário a respeito de vereadores, de vereança. Eu, como faço parte hoje da Câmara de Vereadores, dessa legislatura, eu gostaria que você dissesse para mim o que você acha que está acontecendo nessa Câmara de Vereadores. Porque você, de uma certa forma, você quase que generalizou a respeito do legislativo. Sim. Você pode dizer para mim o porquê dessa ideia fixa sua em cima do legislativo? Veja bem, lógico que eu não vou dar nomes, que isso não pode ser. Mas veja bem, desses vereadores que estão aí, metade vem me procurando seguido. Principalmente quando é o último ano agora, do fim do ano para cá, vem procurando. O senhor acha que eu devo votar a favor disso, daquilo, sempre? Eles me procuram. Esse filme, hein? Eles procuram. E outras vezes eles procuram. também, mas ele vai lá já definido o que ele vai fazer.
Ele quer saber a minha opinião, se reforça do lado dele ou não, se ele acha que ele está certo. Mas se eu não votar isso, eu vou perder essa vantagem que eu tenho lá, eu vou perder essa outra vantagem, eu vou perder... E aí eu falo, bom, mas vocês têm que olhar, pede vistas em processo. Por que existem vistas? Não é para analisar? Vocês não pensam, tudo mais. Mas se pedir, o fulano já vem lá. Por exemplo, tem lá um responsável pelo prefeito lá que vai lá conversar com nós. Pô, isso aí desagrada a todo mundo. Isso desagrada a todo mundo. E a mim também. Então eu falo, porque teve gente que foi lá, eu não posso. Ele vai tirar aquilo que ele me dá. Aquele carro que leva o meu doentinho para São Paulo. Isso até fala doentinho, viu? Era preciso que a população soubesse sim do nome desses vereadores. Mas isso aí eu acho que nós, principalmente se não formos candidatos, vamos ter condições de trabalhar para um candidato e levar ao conhecimento do povo essas coisas que acontecem. O povo esquece, você fala, pô, tá ótimo o posto, não vamos criticar o posto de saúde, o médico, o remédio, se tem, se não tem. Mas vamos esperar, como era no primeiro ano, no segundo, no terceiro, esse ano. Melhorou, piorou, é isso mesmo, foi ruim, 4 anos foi ótimo, tá bom. Precisa analisar isso aí, porque o governo atual também tem virtude, não é só defeito. É, porque o prefeito tem que ser idôneo, mas a Câmara de Vereadores também tem que ser idônea. Senão a cidade só perece, na verdade. Não tem dúvida nenhuma. Muito bem, então amanhã essa reunião, amanhã quinta-feira, ela não é definitiva porque vai ter uma outra ainda. É porque nós ficamos de levar aí uns nomes, se tem mais candidatos a prefeito. Um dos componentes lá achou que talvez vai levar amanhã um nome. Eu não sei se esse nome aceitou. Eu não sei quem é o nome. Então amanhã, pelo PMDB. Depois nós saberemos aí os resultados dessa... Se você precisar, nós tanto informamos, como viremos aqui pessoalmente, se for o caso. É um prazer. Se convidado formos. Luiz, obrigado, viu, pela presença aqui. É um prazer. Vamos pensar bem para o futuro da cidade. Tudo mais. E nós queremos aí que o povo olhe com bastante atenção pelo futuro da cidade, porque a situação é difícil e esse caso de emprego nos choca bastante. Nós temos exemplo nas nossas fábricas. Nós partimos aí de 1.000 operários há 3, 4 anos atrás para 600 hoje. Você vê que é uma queda brutal. É uma queda brutal, sem justificativa. E esperamos que lá em Brasília Deus ilumine essa gente aí e que realmente eles, na área econômica, aquelas coisas que eles criaram, que eles põem em prática. É isso que nós queremos. Obrigado pela oportunidade de vir dirigir o povo de Leme mais uma vez. Obrigado. Rosemo, obrigado, viu? Um abraço. Obrigado. Final de mais um Leme Notícias. Nós voltamos amanhã. Até lá. Comigo. As imagens estão no ponto, viu, Moraes? Estamos começando mais um Leme Notícias. Confira as principais informações desta edição. A Páscoa está chegando e com ela as delícias em chocolate. Feira Queima de Estoque começa dia 1º de abril. Campanha do Lions Clube sobre diabetes prossegue neste sábado. Fevereiro registra aumento de cheques sem fundos. Justiça determina a reabertura de bingo em Leme e em Pirassununga. Número de desempregados aumenta no país. Polícia de Leme registra homicídio na madrugada de hoje. Quinta-feira, 25 de março, estas e outras notícias você acompanha em instantes logo após o intervalo. Fique ligado. O Bingo Bola 7 reabriu suas portas hoje à tarde através de liminar que foi concedida pela Justiça Federal de São Carlos e assinada pelo juiz federal Márcio Satalino Mesquita. Nossa equipe esteve lá e tem mais informações sobre o assunto. O Bingo Bola 7 retornou hoje com suas atividades depois da paralisação em 20 de fevereiro.
cerca de 30 pessoas que trabalham no bingo ficou paralisadas. Até o momento, o bingo está funcionando por uma medida, por uma liminar, que foi assinada no dia 23 agora de março e desde o dia 16 estava sendo recorrido na Justiça Federal. O bingo tem um movimento por dia de 500 pessoas e, segundo Sidney José Campanha, cerca de 100 empregos indiretos o bingo oferece através dos seus serviços prestados. No caso dos funcionários do bingo, chegam, no caso, famílias que dependiam da verba do bingo para se sustentar. Agora, funcionando na lei, ele espera apenas a medida provisória do presidente Lula, 168, que se torne lei. Caso se torne lei, aí sim a liminar concedida pela Justiça vai cair. Ricardo Missão para o Leme Notícias. Não era de se estranhar que todos eles iriam recorrer, né, Rosimbo? Até que o governo tome uma providência. Não resta a menor dúvida. Enquanto o presidente da República não transformar em lei esse decreto que fez com que os bingos fechassem, outros irão entrar com pedidos de liminares para a reabertura e eu acredito que serão aceitas. Mas eu acredito que não demora muito. Fecha outra vez. Sim, porque o presidente da República deverá transformar em lei essa medida provisória. A Polícia Militar registrou mais um homicídio hoje, no começo da madrugada. O fato aconteceu na Avenida 7 de Setembro, na Barra Funda, no pátio de um posto de gasolina. Segundo consta no BO, os andarilhos Dailton de Oliveira, 46 anos, e seu parceiro Francisco Flávio de Araújo, 30 anos, mataram com vários golpes de faca o também andarilho de Djalma Cordeiro dos Santos, de 38 anos. Francisco, o segundo indiciado, emprestou a faca para Dailton cometer o homicídio. A polícia registrou ontem uma ocorrência na saída da Escola Maria Joaquina de Arruda por volta do meio-dia. Uma menor, que vamos chamar de A, teria começado a discutir antes da saída da escola com uma outra menor, chamada B. Na saída do turno, ao meio-dia, a menor A teria se desentendido novamente com B e reiniciando uma briga. A chegou a chutar o tórax de B e logo em seguida cortou o ombro esquerdo da menor com um canivete. B foi levada para a Santa Casa e medicada. E como aconteceu em Leme, a Justiça Federal em São Carlos deu parecer favorável também para a abertura da casa de bingo em Pirassununga. Segundo a Justiça, a medida provisória que fechou as casas de jogos seria inconstitucional e só será válida após ser transformada em lei. 30 pessoas perderam o emprego com o fechamento da casa. A Justiça teria constatado ainda que todos os impostos do bingo estariam em dia. Os proprietários não informaram quando a casa volta a funcionar. É o mesmo exemplo, né? Enquanto não se transformar em lei... não resta a menor dúvida. Agora, é engraçado que durante esse tempo que os bingos estiveram fechados, alguns, clandestinamente, abriram as portas, entre aspas, porque arrumaram o modo de receber os jogadores. E com isso estavam fazendo a polícia de bobo. Eles estavam recebendo um maior número ainda de adeptos a esse tipo de jogo. Então, é preferível que seja concedidas essas liminares para que essas pessoas voltem a trabalhar. Porque realmente, Eduardo, o desemprego se tornou maior ainda. Porque num bingo como o nosso, que é um bingo pequeno, nós temos aí um... Diretamente 30, né? 30, indiretamente mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. Então, é lógico que enquanto o presidente não tomar essa medida de transformar em lei, então não vai funcionar. No próximo bloco você confere as novidades em chocolate para a Páscoa. Fique ligado, o Leme Notícias volta em instantes.
E logo mais às 9 horas da noite, no Teatro Estadual da cidade de Araras, o presidente do Grupo Silvio Santos, Dr. Luiz Sebastião Sandoval, estará lá fazendo uma palestra, convidado que foi pela Associação de Imprensa da cidade de Araras, que está sendo oficializada no dia de hoje, sendo apresentada à sociedade, a AIA, Associação de Imprensa de Araras. E nós estaremos lá com a nossa equipe registrando também a palestra do Dr. Luiz Sebastião Sandoval, que vai falar a respeito do Grupo Silvio Santos. O Orozimbo também vai estar presente e amanhã, com mais detalhes e a própria reportagem, nós estaremos divulgando o fato aos nossos telespectadores. Perfeitamente, estaremos lá sim. Os supermercados estão cheios de novidades em ovos de Páscoa, colombas e outros artigos da época. E junto com os novos produtos, chega também o reajuste nos preços. Para fugir desses aumentos, muita gente está optando pelos ovos caseiros, que têm um valor mais em conta e com a mesma qualidade. Já é hora de pesquisar preços e novidades nos supermercados. Afinal, a Páscoa já está próxima. Os preços estão mais altos do que no ano passado. Mesmo assim, o consumidor não deixou de comprar seus ovos. Este ano está fluindo bem, estamos começando a vender bastante agora, né? E ovo de Páscoa, em todas as Páscoas, sempre foi assim. É mais no final, uma semana, 2 semanas antes da Páscoa, que realmente as vendas começam a ser intensas. Esse ano o povo está muito animado com a Páscoa, muitos lançamentos, e estamos esperando uma grande venda e talvez o nosso recorde de recorde. Os preços variam conforme a marca e o tamanho do ovo. Este, com recheio de gianduia, é o mais caro. Com 780 gramas, ele sai a pouco mais de R$ 57. Os preços se mantiveram, né, no ano passado. Ano passado, em relação ao ano anterior, teve um aumento. Esse ano não, esse ano teve uma pouca diferença. Está tendo muitas promoções, muita oferta, e quem acaba saindo ganhando é o consumidor, né? Porque ele tem uma variedade, tem muitas marcas disputando o mesmo espaço, e nas marcas uma variedade muito grande de ovos, muito bonito, e o consumidor aí delirando com a Páscoa este ano. Por conta das variações de preço e qualidade, muita gente prefere os ovos caseiros, um costume que está crescendo a cada ano. Cláudia faz bombons e ovos há cerca de 7 anos. Para ela, a procura para esta Páscoa teve um aumento significativo. Aumentou bastante. Uma porque no ano retrasado eu fiz bastante, né? Aí o ano passado eu resolvi não fazer porque eu estava cansada. Mas eu tenho bastante clientela. Então me procuraram bastante o ano passado. Então como eu não estava fazendo, ainda fiz pouco. Ainda fiz um pouquinho para os mais íntimos. Mas agora, esse ano, aí eu resolvi pegar com tudo. Então, fora os que eu tinha, né? Eu ganhei bastante cliente. Os clientes mais frequentes são os casais de namorados que optam por cestas com ovos, bombons e coelhos. E tem bastante dona de casa também. Acabei de receber um pedido, mais ou menos, você está entendendo, para os filhos. E qual a variação de preço? Ah, sim, o meu... depende, por exemplo, assim, o meu de 1 quilo ao leite sai 28. Aí essa pessoa já quer trufado, de prestígio, aquele negócio todo, já está saindo 35. Né? Então tem um pouquinho de variação. Mas, pelo que estão falando, você está entendendo? Pelos pedidos que eu estou recebendo, tá bom em relação ao preço do mercado. Os ovos são vendidos na casa de Cláudia e também em uma feira que acontece todo sábado na Praça da Matriz São Manuel. Nós temos uma feira de artesanato todo sábado, das 8h30 até 1h30. Tem vários trabalhos lá, né? De madeira, de imã, vários. Só indo lá para ver, você tá entendendo? E os meus trabalhos também agora de chocolate, você tá entendendo? Que eu tô levando para lá. Quem quiser demonstração, você tá entendendo? Ver como é que é as embalagens, ao vivo, preço, lá na feira, a gente vai estar lá. Que delícia, hein? Pela cidade que nós moramos, com uma renda
per capita muito pequena, até é um crime levar criança ao supermercado fazer compras, porque eles ficam inebriados com as variações, como bem disse o dono do supermercado, com aquelas coisas maravilhosas. E isso me faz lembrar, quando a moça fala de ovos caseiros, me faz lembrar quando se pegava o ovo da galinha, o bispo, coloria com pó de serra, fervia com pó de serra, para dar para as crianças. Escondia ainda. Escondia. Então, existia um carinho, um amor muito grande, inclusive em cima daqueles ovos. Agora, com essas variações, com esses produtos que nós temos hoje, um melhor que o outro, deixa qualquer criança doida. E adulto coitado também. E adulto também. E coitado do pai, dessas crianças, coitado dos pais e coitado dessas senhoras que tentam preservar a silhueta e não podem comer essas delícias que são apresentadas na Páscoa. É uma pena, realmente. Mas vamos lá, vamos ver se nós conseguimos enfrentar esta Páscoa com essas delícias sem que não venhamos a engordar muito. E o espírito da Páscoa ninguém se lembra, né? Não. Infelizmente. Isso, o espírito que é o principal, isso ninguém se lembra. Eles só pensam nas vendas e naquelas delícias que as crianças, muitas deixam de apreciar. O calote com cheques sem fundos aumentou em fevereiro, atingindo 2,6%. Segundo um levantamento da Serasa, a cada 1.000 cheques compensados, 16 foram devolvidos por falta de fundos. Trata-se do índice mais alto para o mês de fevereiro desde 1991, quando a pesquisa começou a ser feita. No mês passado, foram compensados em todo o país 158 milhões de cheques, e dos quais 2,5 milhões foram devolvidos por falta de fundos. É uma cifra pequena em razão do volume. Não, mas nem seria diferente com a situação que o país atravessa, com a economia prejudicada, ainda pouco realmente. E eu acredito, inclusive, que Leme deve ter uma participação muito grande nessa pesquisa, porque o que se vê de cheque rolando por aí sem fundos é brincadeira. E vai aumentar esse volume, porque tudo indica que a situação econômica do país não vai mudar tão cedo. Mas o homem recebeu um prêmio na semana passada com a economia maravilhosa? Realmente, foi isso. Inclusive, eu vi hoje por um canal de televisão, mas eu fiz o mesmo comentário. Quanto será que deva ter custado para o senhor presidente da República esse diploma, essa homenagem? É aquela homenagem que são vendidas por muitos que estão correndo por aí, vendendo diplomas de bom empresário, de bom balconista. A taxa de desemprego no mês de fevereiro subiu para 12%, segundo dados do IBGE. Em janeiro, ela estava em 11,7%. Segundo o IBGE, o número de pessoas procurando trabalho cresceu 3,3% de janeiro para fevereiro, totalizando 2,5 milhões de pessoas desempregadas. Quase a metade desse total corresponde aos desempregados da região metropolitana de São Paulo. Na comparação com fevereiro do ano passado, houve um aumento de 5,7% no número de pessoas desempregadas. Pronto. Mas é isso aí, tudo é consequência do sistema financeiro. Agora, aumenta o desemprego, a situação se agrava cada vez mais. E quem tem talão de cheque manda para frente e depois porque o cidadão não vai passar fome, ver um filho passando fome, ele não vai deixar de emitir um cheque sem fundos. Agora, essa é a política que o novo governo, que sempre apregoou que iria gerar um número muito grande de empregos, a cada dia que passa vem aumentando o desemprego e o sofrimento cada vez maior do brasileiro. Para dar sequência à campanha contra o diabetes, o Lions Clube de Leme vai promover mais uma palestra sobre o tema agora, no próximo final de semana. Desta vez, o assunto é exercício físico e o diabetes.
No próximo sábado será realizada a terceira palestra da campanha Lions Prevenção para o Diabetes. Eu converso agora com a palestrante. Virgínia, quem é que pode participar dessa palestra? Todas as pessoas, todo o público, quer sejam portadores do diabetes ou não, interessados, familiares, público de um modo geral. É gratuita? Gratuita, está aberto totalmente, não tem nenhum ônus. O que vai ser ministrado aí nessa palestra? Bom, no meu caso eu vou falar um pouco da importância da atividade física para o diabético. As benesses que a atividade física oferece em termos de melhora do bem-estar, melhora do metabolismo de um modo geral, a baixa da insulina, né? No caso do dependente de insulina, com atividade física, ele acaba diminuindo as doses de insulina que ele tem que tomar diariamente. Os que ainda não são dependentes da insulina, eles conseguem ter uma vida bastante tranquila com relação a isso daí, devido a toda a mudança do metabolismo com a atividade física, né? E os exercícios são específicos ou qualquer exercício pode ser feito pelo diabético? Qualquer exercício pode ser feito, claro que sempre com aquela boa conduta do profissional em poder analisar em que estágio do diabetes está aquele indivíduo, em que estágio da condição física ele se apresenta e a gente dosar corretamente a atividade física para ele. Então o diabético deve praticar um exercício? Com certeza, por todos os motivos, desde do mais simples, que é a sociabilidade, a melhora do bem-estar, e até o específico, que no caso é a mudança do metabolismo para baixa do uso da insulina, né? E onde é que vai ser essa palestra? Na sede do Lions, aqui no Jardim Nova Leme, logo no início do Jardim Nova Leme, próximo da Chácara da Retífica ali. Qual horário? Às 9 horas da manhã no sábado. Até que horas? Olha, a gente não tem uma previsão de horas, tudo depende do público, do interesse. A gente vai conversando, vai trocando uma ideia, vai sugerindo atividades. Então, não tem uma hora determinada para terminar. Obrigada, Virgínia. Mariana Facioli para o Leme Notícias. Tá aí uma promoção especialíssima do Lions, que vem fazendo já desde o início do ano, todo final de mês, no último sábado do mês, tem uma palestra relativa ao diabético, né? Um assunto específico. No sábado agora, o caso, o exercício. Uma boa iniciativa do Lions, né? Não resta dúvida, o Lions é um clube de serviço que sempre vem prestando um serviço muito importante para a cidade, como o Rotary, como as lojas que nós temos, as lojas maçônicas. Agora, eu não pararia só nessa reunião agora de sábado. Eu estenderia mais para que essas palestras fossem feitas em outros bairros, não só na sede do Lions, que fossem em associações de bairros, em escolas, enfim, faria uma divulgação maior, um atendimento maior, porque eles têm condições de fazer isso. É um clube que vive em função de dar de si sem pensar em si, como é o Rotary. Mas de qualquer forma já é uma bela iniciativa, Bela iniciativa, maravilhoso. Pelo menos deram o início aí. No fim deste ano, Câmara dos Deputados e Senado elegem os novos presidentes das duas casas. Os atuais, João Paulo Cunha, na Câmara, e José Sarney, no Senado, são considerados pelo governo fundamentais para manter a maioria de votos no Congresso. Por isso, foi instalada na quarta-feira passada uma comissão que vai tentar mudar a Constituição para que possa existir a possibilidade de reeleição na Câmara e no Senado. O presidente da comissão é o líder do PT, Arlindo Chinalha. Bom, reeleição para governador, para prefeito, para vereador, por que não para presidente de Câmara e de Senado? Mas o mais engraçado é que eles não querem perder o Sarney, né? Esse que é o grande mistério de tudo. Agora, o que me admira no Lula, que sempre ele foi contrário à política exercida pelo Sarney, pelo Antônio Carlos Magalhães. Agora ele quer trazer para junto de si esse cidadão. Agora, se a moda pega, Eduardo, nós não podemos perder esse moço aí, então vamos fazer reeleição para isso. Negativo. Cada 2 anos tem que mudar, sim. Tem que mudar para que uma nova política passe
para frente, que seja implantado um outro sistema, não ficar na mesmice. Não que o Cunha seja ruim, absolutamente, mas o que nós não podemos é permitir que fiquem os mesmos presidentes de casa. Principalmente pelo motivo alegado aí, que com eles lá as votações estão sendo favoráveis ao governo, que é um absurdo, né? E é o que aconteceu, se não fosse pelo Sarney, a CPI teria sido instalada e teria sido levantado muita coisa errada que existe dentro do governo Lula. Você vai ver daqui a pouco, vem aí, a quinta-feira de estoque da ACIL. O Leme Notícias volta a seguir, até já. E hoje à tarde, no plenário da Câmara Municipal, aconteceu a audiência pública da qual participou o secretário municipal da Saúde, Dr. Carlos Alexandre. Na oportunidade, o secretário fez uma exposição referente ao quarto trimestre de 2003, junto aos vereadores e à população, enquanto gestor que é do Sistema Único de Saúde, conforme determina uma lei federal relacionada à Lei de Responsabilidade Fiscal. As instabilidades provocam chuva a qualquer hora do dia no norte do Espírito Santo e no Vale do Jequitinhonha, em São Paulo e Rio de Janeiro, além do sul de Minas e Triângulo Mineiro. A presença de uma grande massa de ar seco favorece o tempo aberto, mas sem previsão de chuva. Confira aí a previsão para amanhã em Leme. A sexta-feira será de sol, com algumas nuvens. A probabilidade de chuva é de apenas 10%. A temperatura deve ficar entre a mínima de 13 e a máxima de 29 graus. A ACIL estará promovendo a sua quinta-feira de queima de estoque, cujo evento já está marcado para começar no próximo dia 1º de abril. Essa promoção tem sido um grande sucesso de público e de vendas e dá um fôlego a comerciantes e empresários nesta época do ano. Para falar um pouco mais dessa feira, nós vamos conversar com o presidente da ACIL, Valentim Ferreira, e com a promotora de eventos, Cristina Sardinha. Valentim, Cristina, obrigado pela presença. Obrigado você pelo convite. Realmente, a quinta-feira é um sucesso, não se discute. A cada ano ela fica mais motivada, muitas pessoas querendo participar, enfim. Mas é o grande fôlego do comerciante, do empresário, nessa época do ano, Valentim? Olha, é sempre uma expectativa muito grande, uma expectativa positiva, dado o sucesso que a feira já alcançou e agora na sua quinta edição. Isso não só em termos de município de Leme, em termos de cidade, mas em termos regionais. Então acho que numa conjuntura diversa que nós estamos vivendo, o momento em que você coloca para o empresário, para o comerciante, uma possibilidade dele faturar, dele aumentar seu faturamento numa promoção como essa, é extremamente positivo. Esse ano diz que os estandes dobrou o número deles, é verdade? Não, nós continuamos. A vontade era que dobrasse. Com certeza. Mas nós continuamos com 34 estandes e um total de expositores de 30, número de 30 expositores, porque nós damos a possibilidade de cada expositor adquirir 2 estandes no máximo, para que a gente possa ter um controle. Então nós vamos ter 30 expositores num total de 34 estandes. O ano passado, foi o mesmo número de estandes no caso. O expositor muda, né, de ano para ano. Sei. Não havia uma possibilidade de que isso passasse para um local maior? A gente todo ano conversa sobre isso. Não se chegou ainda a uma conclusão a respeito disso, Cristina? Olha, o bispo, é o que a gente fala. Primeiro nós estamos na nossa casa, nós pensamos já... Não temos nada contra a casa, pelo amor de Deus. Não. É que é um espaço, nós estamos no centro. Sim. Existe a facilidade de estacionamento. Existe uma série de coisas ali, porque foi até estudado em levar para algum outro lugar, não só na época do Valentim, como também na época do Geraldo. Nós chegamos aí visitar, inclusive, a FAPIL,
mas nós precisaríamos mexer muito, e existe a parte financeira também, e lá nós estamos bem instalados, nós temos toda a área de cozinha, a área de alimentação, a área até do próprio posto médico que nós temos lá. As pessoas às vezes acham que não, mas nós temos o posto médico lá. Então, e nós estamos no centro da cidade, que eu acho que é o ponto primordial. Então, passa-se ônibus à vontade, as pessoas têm como estar chegando a pé. Então, eu acho que ali, por enquanto, não que nós não temos vontade de ampliar. Mas, por enquanto, eu acho que ali está o suficiente para nós. Ô, Valentim, esse espaço também é aberto para empresários de outras cidades ou só para empresários de Leme? Não, por princípio, como o maior país, o maior capitalista do mundo, que são os Estados Unidos, eles têm reserva de mercado, se imagina que nós não tenhamos o nosso também. É claro que essa feira ela é voltada somente para os empresários de Leme. Eu acho que é uma oportunidade que nós temos. Eu acho que Leme tem um comércio extremamente rico, nós temos uma diversidade muito grande, nós temos uma capacidade de concorrência fantástica, inclusive com grandes centros comerciais. Isto mostra que o comércio de Leme atrai não só para as compras a própria população de Leme, mas também população vizinhas. Então isso fez com que hoje a feira alcançasse o sucesso que tem. Então nós mantemos essa reserva de mercado, porque eu acho que nós estamos mostrando, na verdade, dando a oportunidade para o comércio de Leme, e ao mesmo tempo o comércio de Leme tem respondido com essa diversidade, com essa capacidade, e tem respondido à expectativa dos consumidores. Realmente eu tenho comentado aqui, né, Eduardo, nós já comentamos que Leme tem uma capacidade muito grande para atender realmente, não só o consumidor de Leme, como de cidades da região. Não há necessidade de sair de Leme mais para fazer compras, né? Uhum. Agora, quando a Cristina falou a respeito daquele espaço físico da FAPIL lá, aquilo seria interessante, né, Valentim? Que fosse aproveitado aquele espaço para uma exposição não só de alguns dias, mas permanente. Parece que passou pela sua cabeça uma coisa assim, uma exposição permanente ali. Exatamente. O que virou aquilo? Nós enviamos no final do ano passado, inclusive conversando pessoalmente com o secretário da Indústria e Comércio, o Marco Antônio, e nós estamos pleiteando aquele espaço, evidentemente junto com a própria diretoria da FAPIL e junto com o poder público, transformar aquilo numa vitrine permanente para a exposição, para que Leme possa mostrar a sua capacidade. Como temos em Porto Ferreira, por exemplo, na beira Americana, você passa aqueles outdoors muito grandes anunciando aqui aquelas ali, beirando mesmo. Você nota ali grandes fábricas oferecendo uma vantagem. Principalmente confecções. Isso, e veja bem, isso não afetaria em nada a parte não afetaria o comércio, e também não afetaria em nada o espaço restrito aos eventos que normalmente podem ser promovidos pela própria FAPIL. Então, nós temos um espaço que está sendo deteriorado, está sendo consumido pelo tempo. Então, nós acreditamos que o poder público, a própria diretoria da FAPIL se sensibilize com essa possibilidade, e nós estamos aí dispostos a trabalhar. Porque esse espaço lá fica ocioso o ano todo. Exatamente. A não ser naqueles dias que a FAPIL é feita a FAPIL, né? Mas hoje, em termos, aquele espaço que era reservado para a amostra, do comércio, da indústria, da agricultura, não é mais usado, porque o tipo de evento que se realiza lá já não é mais aquela antiga FAPIL, que era uma feira de amostra dos produtos de Leme. Hoje é a festa de peão, é rodeio, shows, bailes, etc, etc. Ô, Cristina, alguma novidade nesta feira, nesta quinta, né? Em relação à passada, alguma coisa? Olha, Bispo, eu estava até conversando com o Valentim hoje, nós estamos com 13 expositores novos na feira, porque existe um trabalho bem feito em cima, desde a primeira feira. Eu quero colocar aqui também uma coisa importante, a Arara já tentou fazer a feira, Pirassununga, ela tem uma feira, mas uma feira muito pequena em relação à nossa. E o porquê que não se deu continuidade nas feiras da região? O porquê que a população de fora vem para nós? Existe um trabalho feito desde a primeira feira com os lojistas, porque a feira é uma feira de queima de estoque.
Então, as pessoas que chegam para adquirir stand ou que já participaram conosco nas 4 primeiras, verificaram, muitas pessoas, inclusive, pô, Cristina, eu não vou poder ir porque eu não tenho estoque suficiente para estar levando para... Então, existe uma consciência do lojista em relação a isso. Então, por isso, esses novos expositores entrando, a feira pegou justamente por isso. Eles vão para queimar a mercadoria, em torno até de, talvez até mais de 50% de desconto. Então, a notícia é que existem nas regiões vans que vêm a Leme nesse período trazer o pessoal da região para cá para fazer compra. Então, eu quero até tirar o chapéu aqui dar os parabéns para os comerciantes por essa conscientização. Então, existe esse detalhe importante, quer dizer, a pessoa pode ir sim, está aberto, mas não vou porque eu não tenho estoque suficiente para estar queimando. Existe um número muito grande, existem 15 mil pessoas que passam na feira, pelo menos o número do ano passado foi esse. E nesse sentido, só para acrescentar, é interessante notar que a Cristina falou que nós temos 13 novos lojistas que estarão lá com produtos diversos, nós temos aí perfumes, bijuterias, né? Enfim, nós temos uma gama de produtos novos na feira desse ano. E a credibilidade da feira se dá justamente em função desse respeito que o lojista tem com o consumidor de praticar um preço realmente que atraia. Porque se a feira, o sucesso dela se deve justamente pela prática de preço. Quem não pratica o preço, automaticamente vai ficar excluído. Então permanecem aqueles que são fiéis ao preço realmente de queima de estoque e vão entrando novos, experimentando, se praticar o preço de queima de estoque, ficam. Se não praticar, evidentemente, então é um processo seletivo interessante. A Cristina, como promotora de eventos, eu pergunto para você, é feita uma divulgação nas cidades da região com referência a essa feira? Inclusive é uma divulgação até bem grande. Inclusive na IPTV nós colocamos todo ano. E existem as rádios aqui da própria cidade que atingem, por exemplo, nós fazemos, tanto com a Rádio Cultura, tanto a AM como a FM, nós atingimos uma parte da população, nós colocamos também na Rádio Estereosom, que também é outra parte da população. Então, existe toda uma divulgação e um trabalho feito em cima da feira. Você estava falando aí da questão de preço dos lojistas e tal, oferecer um produto em conta. Mas o que pesa no meu entendimento também é quando se fala, é queima de estoque, é saldão, é xícara sem asa, prato quebrado. Não é. É material de primeiríssima qualidade. Então isso também faz com que o consumidor se anime. E outros, mas não é aqui. Não, pode ir lá que é tudo coisa finíssima. E é realmente isso também, né? Não tenha dúvida. Hoje o consumidor não é aquele consumidor, com todo respeito às pessoas mais velhas, né? Aquele consumidor de anos passados, que ele não fazia certas questões. Hoje, o consumidor é extremamente seletivo, ele é criterioso, mesmo porque o dinheiro custa para ganhar. Então, ele vai comprar realmente um produto que lhe dê satisfação, que lhe dê realmente garantias. Então, eu acho que esse critério, essa seletividade que o consumidor tem em relação aos produtos que ele adquire, faz com que também o empresário seja criterioso na hora de selecionar os produtos, de separar os produtos que vai ser colocado na feira. Nós, até hoje, não tivemos absolutamente nenhuma reclamação, aliás, para não dizer que não tivemos uma reclamação de uma consumidora nesses 5 anos que nós de feira. Quer dizer, isso mostra a responsabilidade que tem tido os empresários e também essa capacidade que o consumidor tem, que é muito importante, de ele exigir, de ele cobrar, de ele ter assim, bastante critério para comprar. Isso faz que a cada dia esse relacionamento melhore entre o consumidor e o lojista. Esses 13 novos que estão chegando, comercializam o quê? Coisas que já... Não, é de tudo, é cosméticos, são perfumes, roupas, papelaria, produto de papelaria, presentes. Então, também tem utensílios domésticos. Um expositor que o ano passado ou nas outras feiras não participou e está participando nesta, qual seria, por exemplo? Não, é de tudo. Dentro desses 13, Bispo, o que a gente percebe também, o que eu percebi esse ano, é que não fica só em roupa, sapato, bolsas. Sim. Então, nós temos bijuterias, nós temos vários tipos de produtos dentro da feira. Inclusive, esse ano nós vamos, como eu acabei de falar, com produtos, utensílios domésticos. Porque 80% do meu público lá na feira é mulher.
Entendeu? Então eu falo que a mulher tem mania dos potinhos, né? E a mulher é mais consultiva. E leva o marido depois à noite, né? Vamos lá passear. Continue levando, senhoras. A praça de alimentação também, que vocês nós vamos mantêm ter lá, a nossa praça de alimentação. Não, esse ano nós não vamos colocar, por motivo até, nós fizemos o nosso salão novo lá. E esse ano a CIL está entrando com uma pequena entidade também, entendeu, Bispo? Então nós alugamos o espaço para o Fernando, para o Caetano. Nós terceirizamos, na verdade. Terceirizamos. E ele vai estar lá atendendo o pessoal. Assim não magoa ninguém, né? Na verdade, você abre mão para alguma entidade... Não, nós já atendemos dentro dessas... Na realidade, fora, é a 5ª feira de queima de estoque, mas é a 8ª feira que a CIL monta. Durante esse tempo todo, sendo a 5ª queima de estoque nesse momento. Então nós já passamos por várias entidades da cidade. Então dia 1º de abril... Quinta-feira que vem, nós estaremos lá de portas abertas. Não vai ser uma mentira, não. 8 da manhã. Não, a feira é uma realidade. Nós estamos aí numa estação bonita, que nós acabamos de iniciar o outono, né? Uma estação realmente muito bonita. E nós queremos reforçar, aproveitar os telespectadores e convidar realmente para que você compareça, vá à inauguração na próxima quinta-feira. 8 da manhã? Às 3 da tarde. Ah, vai ser à tarde. Início à tarde, às 3 horas da tarde. Nós queremos quinta, sexta, sábado, domingo. Quinta, sexta, sábado, domingo. E que você com certeza vai adquirir produtos de qualidade a um preço realmente, como você já conhece, você já frequentou a feira, você vai comprar produtos de qualidade a um preço com 30%, 40%, até 50% mais barato do que você encontra nas lojas. Por quê? Às vezes a pessoa, mas por que não tem a loja? Porque na verdade, às vezes o empresário faz negociação especial com o seu fornecedor. Negociação específica para a realização da feira. Então, às vezes não é só aquela ponta de estoque que se tem de outras estações, no caso de roupa, por exemplo, mas negociações especiais. Então, eu acho que vai ser mais uma vez um grande sucesso. Muito bem, temos certeza. Valentim, obrigado pela presença aqui. Grande abraço a todos. Obrigado a você. E mais uma vez, sucesso. Porque se tem uma coisa, costumo dizer aqui, se tem uma coisa que deu certo em Leme, foi essa feira de estoque. Principalmente com, olha só, tem a sardinha o time de primeira. O time é de primeira. Muito obrigado, viu? Um abraço. E o Leme Notícias termina aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá. Não deu certo, foi metros acabam não dando em nada e a zaga do